estejam aqui, né? Tem gente aí. E para essa conversa, né, do direito à cidade, aí o Paulinho, eu chamo ele de Paulinho, não sei chamar de Paulo, fez um recorte dentro do Covid, estudar essa questão, falar sobre essa questão dentro do Covid, dos tempos de Covid e da financeirização. Certo? O Paulo Soares é doutor em Geografia pela Universidade de Barcelona, ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor também do PPGD em Geografia dessa instituição, imagino que também na graduação, né, no curso de Geografia, também é pesquisador, né, do Observatório das Metrópoles, aqui no núcleo de Porto Alegre, certo? Além disso, o Paulinho tem um vasto currículo, mas neste momento acho que para nós já está de bom tamanho conhecê-lo a partir disso, né? Então, dizer que eu conheço o Paulo aí há mais ou menos uns 20 anos, né? O Paulo me recebeu em Barcelona, na casa dele, quando eu fui fazer o meu doutoramento, e a primeira palavra em catalão que eu ouvi foi da boca do Paulinho, porque quando ele nos olhou, a mim e o meu ex-marido, ele disse, bem-vindos. E aí ele nos ensinou a botar o cartão no metrô, a abrir a porta do metrô e tudo mais. E pouco a pouco foi nos inserindo naquele mundo que é totalmente... a Marcela acho que caiu. Não, tô aqui. Totalmente estranho para nós, né? Então, foi uma experiência muito, muito bacana. O Paulinho me recebeu na casa dele sem me conhecer. Durante 30 dias eu fiquei lá. Então, isso é algo muito grande, né? Eu sempre vou dizer isso para o Paulo. E tantas outras coisas que ele me salvou lá pelas Barcelona, né? Depois disso, eu sempre recebi pessoas também na minha casa. Sempre. Então, tu pode ter certeza que foi um grande aprendizado que eu estou até hoje retribuindo, né? Porque a gente tem que fazer isso, receber as pessoas. Bom, e tantas outras coisas, né, Paulo? Mas a Marcela, então, passando já para a Marcela é egressa da Faculdade de Direito, né? Ela fez a graduação aqui na Faculdade de Direito, e depois foi me orientando de TCC, uma excelente aluna. Depois ela foi fazer o mestrado dela na FURG, então ela é mestra em Direito e Justiça Social, e atualmente uma das professoras da Universidade Católica de Pelotas mais ovacionadas, né, Marcela? Não é para tanto. E a Marcela escreveu a dissertação dela também sobre o direito à cidade, tem um estudo muito reconhecido, né, muito importante da cidade daqui de Pelotas, que depois ela pode comentar. E, enfim, a gente ficou aí amigas para sempre, né? De alunas orientando, somos amigas, nos socorremos, e é um prazer, então, te ter aqui também, tá, Marcela, para discutir com o Paulo essa questão que é o objeto de estudo de vocês os dois, né? Então, eu primeiramente passo a palavra, então, para o Paulo, né, para ele fazer a exposição dele, e depois a Marcela, então, segue né, a condução desse trabalho. Eu estarei aqui também, em câmera, presente, tá? E é isso. Podemos começar. Começa comigo, então? Uhum. Então tá. Boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite da Márcia, né? Amiga aí de longa data, como ela já comentou. Satisfação estar aqui com a Marcela virtualmente, né? A ideia era de fazer esse encontro já há mais tempo, mas agendas, compromissos e também a própria agenda de vocês aí do curso, né? Não permitiu, e a gente foi indo. Aí esse ano a gente começou de novo a conversa, e, bueno, quando a gente estava acertando para abril, acho que ia ser, né? Início de abril, aqui, 10, 12 de abril, acho que ia ser uma coisa assim. E aí tivemos esse processo aí, essa questão da pandemia, e adiamos, né? E aí, bueno, agora quando a gente está indo nessa questão em casa, né?
trabalhando em casa, no ensino remoto, nas pesquisas, somente em casa. A gente começou a conversar de novo em a Márcia e com satisfação eu estou aqui para falar para vocês, tá? É uma experiência, eu acho que até nova para mim, claro que eu já conversei com pessoas de todas as áreas, já participamos de debates, eventos, etc. Mas, assim, vamos dizer assim, uma aula, né, num curso de Direito e numa pós-graduação em Direito, para mim, é uma grande novidade, né? E não posso deixar de dizer, assim, que tem um pouquinho de apreensão, assim, desse debate, dessa conversa, embora, né, até por acompanhar as redes e nas conversas também, não só nas redes sociais, né, e a Márcia, a gente se encontra frequentemente, não tanto quanto poderíamos mais, mas nos encontramos seguido, né, então não conversamos só pelas redes sociais. Sei também que vocês têm uma linha de discussão, né, que não é aquela linha tão formal do direito que as pessoas que estão de fora estão acostumadas, né? Mas isso é normal também, em todas as áreas, na geografia também, as pessoas têm a geografia, o que ensina, o que discute, o que pesquisa, né? Então, sempre a gente vai ter um certo desconhecimento das áreas, né, que que a gente atua e com relação às outras, né, se a gente não tem uma convivência mais frequente e mais íntima com pessoas dessas áreas, tá? Mano, eu tenho uma apresentação aqui, eu não sei como é que eu faço para colocar ela, como é que eu faço? É que apresentar agora aqui, né? Agora, isso. Vamos lá, Aí então. tu escolhe uma tela, Paulinho, que aí tu seleciona o teu PowerPoint. É um PDF, na verdade. Então PDF. Apresentar aqui a tela inteira, uma janela. Uma janela, de preferência. Uma janela, vamos ver aqui. Tá, achei a janela aqui. É que agora a gente tem que aprender a usar o Meet, tem que aprender a usar o Teams, tem que usar o MConf. Bueno, agora estão enxergando, gente? Sim, sim. Tá. Então tá. Eu vou falar agora um pouco, né, dessa questão, né, do direito à cidade, que é um tema, né, que não é só da geografia, e, por sinal, né, ele não começa pela geografia, mas é um tema importante, já vamos colocar aqui um pouco, né, e vamos relacionar isto, né, com a questão da pandemia, obviamente, que é o assunto do momento, né, o tema que está nos massacrando aí cotidianamente e tudo mais, né, na mídia, nas conversas, né, que todos temos, e também com uma questão que também relaciona com minhas linhas de pesquisa, em termos de financiarização, né, da nossa economia, e como que isso acaba chegando também nessa questão da pandemia, do direito à cidade e tudo mais, né? Não é só eu que faço isso, tem vários outros pensadores muito mais importantes que trabalham desse tema, mas a gente vai apresentar aqui algumas questões para vocês, tá? Bom, assim, um roteiro da fala aqui, né? Começar pelo que é a cidade, falar um pouco sobre a cidade, né? Sobre o direito à cidade também, né? Depois falar da financiarização, da pandemia e terminar de novo voltando à questão do direito à cidade, né? Então, acho que essas são questões assim que o roteiro, né? A Márcia me deu tipo uns 40 minutos para falar, não sei se vai chegar a tanto, né? Mas eu programei aqui uma apresentação mais ou menos nesse tempo aí que vocês estão colocando, tá? A gente podia partir aqui de algumas perguntas, né? Essas 3 perguntas aqui, né? Que também o nosso geógrafo famoso David Harvey já fez elas, né? Então, eu estou reproduzindo aqui, né? E a gente pensar como nossas cidades estão sendo produzidas hoje, né? Para quem estão sendo produzidas e quais as consequências dessa produção. A gente partindo, né, desse princípio aí de essas 3 questões, a gente refletindo sobre elas e tentando respondê-las, né, a partir, evidentemente, de um método científico, de uma análise, né, que inclua parâmetros sociais, econômicos, culturais e tal, a gente pode
achar um pouco de respostas, né, para o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Então, como nossas cidades estão sendo produzidas hoje, para quem estão sendo produzidas e quais as consequências dessa produção, né? Que seria, assim, o início, assim, da nossa conversa, né? E aí uma questão, acho que para nós da geografia, eu acho que é muito recorrente que nós discutimos, né, que a cidade, né, ela é uma construção social, né? Então ela é onde nós vivemos, onde nós estamos, né, nesse momento, não sei se está todo mundo em Pelotas, eu sei que tem gente de Porto Alegre que está aqui e tal, né, então estamos deslocalizados em diferentes lugares, né, mas estamos em algum lugar, numa cidade, né, e a cidade, ela é uma construção social, né, então ela reflete, ela produz e ela reproduz relações sociais, né, então no nosso dia a dia a gente está o tempo todo, né, convivendo na cidade, no mundo urbano, e cada vez mais o mundo é urbano, né? Cada vez mais pessoas vivem em cidades, ou muito próximos às cidades, ou relacionadas a alguma cidade, né? Então, essa cidade, a gente, nessa reprodução de relações sociais, ela está refletindo, está produzindo, está reproduzindo relações sociais, né? Sejam as relações sociais de produção, né? Que nos colocam em lugares das classes sociais, e durante um bom tempo também, né? A própria geografia, a sociologia, as ciências que em algum momento se importaram, né, em tratar do urbano, né, durante um bom tempo elas se perderam muito essa questão das relações sociais de produção, né, quer dizer, as diferenças de classe, né, as relações econômicas que se davam na cidade, né, ou que se dão na cidade, né. Mas hoje a gente também, né, não coloca somente as relações, no âmbito das relações sociais, não coloca somente as relações sociais de produção, né? Nós temos as relações de poder, que são importantíssimas, né? Nós temos as ideologias, nós temos a cultura, quer dizer, então, a cidade como uma construção social, ela reflete tudo isso. Reflete produção, reflete poder, reflete ideologias, reflete cultura, né? E ela é produzida também, né, a partir de interesses de grupos sociais, né? Então, de diferentes grupos sociais que habitam a cidade, que constroem a cidade, que produzem a cidade, né? E eles têm seus interesses, né? Como enquanto grupos sociais, enquanto determinados agentes sociais, enquanto determinados atores sociais. Então, a gente tem que pensar que a cidade é essa, vamos dizer assim, essa arena, né? Alguém já disse isso também, né? Uma arena de conflitos, né? Onde, né? Estão aí as diferentes classes sociais, diferentes grupos, diferentes frações de classe, né? Com seus interesses nesse processo de produção da cidade. Eu acho que isso aí a gente tem que pensar nesse processo, né? E aí nós temos ali, eu coloquei aqui uma relação, né? De diferentes agentes, diferentes grupos, né? Que têm esses interesses na produção da cidade. Podemos começar, né? E eu acho que a Marcela já trabalhou isso também, né, pelos proprietários de terra, né? Quem tem o solo da cidade, né? Um professor da USP, né, já uns anos atrás, muitos anos atrás, décadas atrás, escreveu um livro que é um clássico, assim, quase, né? Cidade Brasileira, Terra de Quem? Ele escreveu, né? Agora eu não me lembro se era o Murilo Marques ou o Cândido. A Marcela deve me lembrar, né? Mas ele escreveu, Cidade Brasileira, Terra de Quem? Né? Então a gente tem que pensar nisso, que as cidades começam com propriedade de terra. E se a gente for pensar no Brasil, né, um país no qual, né, a nossa herança de estrutura fundiária, de propriedade de terras, ela vem de um período da escravidão, né? Então é uma propriedade, uma estrutura de propriedade de terra que é extremamente concentrada. Murilo Marques colocou aqui a Marcela. Muito obrigado, Marcela. Né? Então, ele não era parente do Carlos, apesar do sobrenome. Mas tá? poderia ser. Poderia ser, né? Então, a propriedade, né, da terra no Brasil já nasce extremamente concentrada. Então, os proprietários de terra, eles têm interesse, e até hoje eles têm esses interesses. Mas tem algumas questões aí que a gente vai ver depois, lá quando falar da financiarização, que talvez tenha mudado um pouco esse processo. Porém,
né, esses proprietários de terra têm muitos interesses na cidade, né, porque eles são os donos das terras, eles são os donos do solo, e para a gente estar na cidade, nós precisamos estar em algum lugar, né, e esse lugar é o solo urbano. E o solo urbano, ele é dado pela natureza, né, a gente não consegue, até existe processos de valorização, de verticalização, e a gente consegue subir mais andares da cidade, mas o solo, ele está ali, né? Então, ele tem proprietários e o acesso a essa terra, né? E aí, para vocês do direito, o acesso legal dessa terra é a partir de um título de propriedade, né? Quem não tem esse título de propriedade, ele está numa situação de posse, ele está numa situação precária e assim por diante. Então, proprietários de terra têm um grande interesse, né? Os empresários têm interesses também nessa produção da cidade, né? A localização dos seus estabelecimentos, sejam industriais, sejam comerciais, sejam serviços. Obviamente, os empreendedores imobiliários, eles têm muito interesse também, e aí nós podemos fazer uma distinção entre proprietários de terra e empreendedores imobiliários, que há uma relação entre eles, há muitos empreendedores imobiliários que são proprietários de terra, há muitos proprietários de terra que são empreendedores imobiliários, mas não necessariamente são as mesmas pessoas. Obviamente que os trabalhadores têm muito interesse na construção social da cidade e atuam também na sua construção, os movimentos sociais e os grupos sociais excluídos, vamos dizer assim, todos eles estão aí, né, presentes na cidade, para construindo a cidade o tempo todo, né, a todo momento de acordo com seus interesses. E nisso nós temos o Estado, né, o Estado nas suas diferentes esferas, municipal, estadual, federal, né, que atua na produção da cidade também, né, especialmente com as suas normas, com os seus regulamentos, com a sua legislação, com os seus códigos, né, e ele vai dizer, olha, por exemplo, a questão do direito da propriedade, da função social da propriedade, o Estado determina os limites do direito de propriedade, o alcance da função social da propriedade, né? Então, ele especialmente a função social da terra urbana, da propriedade urbana, né? Então, nós vamos ter o Estado atuando também nesse processo aí de construção da cidade, né? Vai dizer, né, onde se pode construir, existem normas, existem planos diretores que dizem onde se pode construir, onde não se pode construir, né? Então, uma série de como se pode construir, como não se pode, né? Em Pelotas, por exemplo, uma cidade, né, que eu acho que agora a gente pode dizer assim, teve um patrimônio histórico importante, né, está bastante destruído, mas o Estado regula, inclusive, isso, né, casas que têm que ser preservadas, por exemplo, né, então, né, ele está atuando nessa produção do espaço urbano, né, ele está determinando loteamentos, que tipo de loteamentos pode fazer, dimensões de terrenos, dimensões de ruas, né, áreas que têm que ser reservadas, áreas que têm que ser de uso público, etc. Então, o Estado, ele atua também nesse processo de produção da cidade, né? E, obviamente, que o Estado não é neutro, né? Essa legislação, ela não é neutra, ela existe, né, a partir de toda uma correlação de forças que foi construindo os nossos códigos, os nossos regulamentos, as nossas legislações, né? Então, é um partícipe importante, né, nesse processo, o Estado, né? E a cidade é produzida, então, a partir de diversos processos de expansão, de valorização, de segregação, né, gentrificação, e nessa produção ocorre uma série de conflitos e exclusões, né? Conflitos de terra, pela posse da terra, pela possibilidade de estar ou não no espaço urbano, né? E aí, a questão do direito à cidade, que nós vamos chegar nela, né? É inegável que alguns estão mais na cidade que outros, que a cidade oferece mais oportunidades para uns que para outros, oferece oportunidades diferenciadas para uns e para os outros, né? Várias pesquisas demonstram isso, né? Por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu conheço pessoas que já fizeram isso, que omitem seu endereço para o local de trabalho para dizer que moram muito mais próximos do local de trabalho do que realmente eles moram. Né? Por quê? Porque o tempo de deslocamento que ele vai demorar, o vale de transporte que o patrão dele vai ter que gastar com ele, né? A pessoa vai lá e diz, não, eu moro em tal bairro, mora 10, 20 quilômetros mais próximo do que ele realmente mora, né? Anuncia isso, né? No Rio de Janeiro tem várias pesquisas, inclusive dessa rede, depois, se der tempo no final, eu vou falar um pouquinho da rede que eu participo, né? Uma rede de pesquisa nacional, que é o Observatório das Metrópoles. Tem várias pesquisas com relação às favelas, né? As pessoas que omitem, que moram em favelas, por todos os estigmas, né,
que se colocam para quem mora numa favela no Rio de Janeiro, né? Então, na hora de conseguir um emprego. Então, a questão de preconceitos que vão ser dados, né, para aquela pessoa que chega, não, onde é que mora? Mora na Rocinha. Bom, então já não vou te contratar para trabalhar aqui, né? Então, quer dizer, a cidade ela vai oferecer oportunidades diferenciadas. A pandemia está nos mostrando muito isso, né? Está nos mostrando muito isso, e depois a gente vai falar um pouco dessa questão, né? Então, a partir do momento que existe essa diferenciação, essa desigualdade de oportunidades de presença na cidade, isso nos põe em questão a ideia de um direito à cidade, né? Vou pular, não vou me alongar tanto aqui, mas para dar tempo de tudo que eu queria falar, mas vamos lá, né? O direito à cidade é bom parte de um livro, né, de um filósofo francês, né, o Henri Lefebvre, que lá em 68, na França, escreveu justamente esse livro, O Direito à Cidade, né? E para a gente pegar o contexto, né, da França de 68, bom, o maio de 68, acho que todo mundo já ouviu falar, né? As revoltas, a ebulição social, né, que começou com os estudantes universitários lá da França, depois foi para os estudantes secundaristas, depois foi para os trabalhadores, e foi todo um momento, né, de ebulição, de transformação na sociedade francesa, né, e que depois o mundo já estava em 68, já foi um ano bem conturbado, aquele famoso livro do Zuenir Ventura, 1968, o ano que não terminou, né, por causa do AI-5, né, no dia 13 de dezembro de 68, então, né, mas naquele momento, naquele contexto de ebulição, né, que a sociedade francesa, europeia, mundial vivia, né? E foi nesse período aí, final da década de 60, foi a primeira grande crise, né, do sistema capitalista no pós-guerra, né, especialmente nos países centrais, os países europeus, que tinham vivido o período de reconstrução, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, final da década de 40, a década de 50, e os anos 60 estavam sendo uns anos dourados, de riqueza, de crescimento econômico, e assim por diante. Só que aquele ciclo, ele meio que se esgota, né, a partir ali do final da segunda metade da década de 60, né? Então, nós temos uma primeira grande crise, e isso vai se manifestar nesses países, né? O Lefebvre, no seu livro, ele fala assim, que é uma crise, né, que sai da esfera da produção, né, ou seja, da produção industrial, da indústria, da produção de bens, né, e vai para a esfera da reprodução, né, ou seja, vai para a educação, a escola, que começa a ser questionadas, né, os próprios conceitos de família, né, todos os questionamentos que vieram ali no 68, né, e então sai do mundo da fábrica para o mundo da cidade, para o mundo cotidiano, né, esse mal-estar. Em seguida, o Lefebvre escreveu um outro livro que se chama A Revolução Urbana, também, né? Que são os livros assim, da literatura básica, né? Para quem quiser conhecer, entender um pouco mais essa questão, do Henri Lefebvre, O Direito à Cidade e a Revolução Urbana. Então, o Lefebvre escreveu esse livro pensando, né, nesse processo, né, de todos os questionamentos que aconteceram, né? E pensando também que a cidade não é só uma estrutura física, como eu já estava colocando anteriormente, um espaço construído. É uma multiplicidade de relações sociais, né, que inclui as relações políticas, as relações econômicas, as relações culturais, as relações afetivas, né? Então, tudo isso está incluído, né, dentro da cidade. E naquele momento, lá na França, né, em todos os países do Brasil, também 68 foi um ano, né, bastante conturbado, movimento estudantil, de oposição à ditadura militar e tal, mas ficou caracterizado muito, né, a França naquele momento, né? Então, todas essas relações, elas estavam questionadas, né? Então, a própria questão do feminismo, né? Então, tudo isso estava... foi um momento também que começaram as discussões, a questão da ecologia, do movimento ecológico, então, tudo isso dentro, né, de uma discussão, né, da cidade, do espaço em que nós habitamos, né? E aí o direito à cidade, né, que o Lefebvre coloca, não é somente, né, o direito aos equipamentos, aos serviços sociais, que a gente pode pensar assim, bom, direito à cidade, bom, então, se eu tenho uma casa com infraestrutura, moro num bairro com infraestrutura, tá tudo tranquilo, tal, tenho segurança, tenho um transporte minimamente decente, um transporte público, não, então já tenho o direito à cidade. Não é só isso,
né? O direito à cidade também é um direito coletivo, né? Que incorpora outros, que se incorpora aos direitos humanos e os estende, né? Como um sistema de direitos para toda a população em seus lugares e territórios. Então, ele não é só um direito individual. O David Harvey depois retoma essa questão, né? Ele implica também em participar ativamente da vida da cidade, de todos os seus espaços, dos espaços públicos, da gestão pública, né? Então, o direito à cidade, ele pressupõe que todo mundo, né, deve ser, ou tem condições de ser, ou deveria ser cidadão em pé de igualdade dentro da cidade em que vive, e que trabalha, né, para produzir esta cidade, né? Então, um direito coletivo que o Lefebvre abordou nesse momento, né? Ele tem um momento ali que ele fala muito, por exemplo, da questão do direito a essa história, a essa cultura, né? E agora a gente está discutindo muito isso no Brasil, né? O quanto, né, daqueles grupos sociais que eu estava colocando ali, que eu coloquei no início, né, que produzem a cidade, o quanto desses grupos sociais está presente, né, no nosso dia a dia, visualmente, no espaço urbano, né? O que a gente vai ver é que apenas um grupo está presente naquilo ali, né? Boa parte dos habitantes da cidade não tem direito à memória, né? Porque não se reconhece na cidade, né? Agora, aqui em Pelotas, tem seja um movimento, também tem as modas urbanísticas e tal, né? Que vão vindo, né? Mas é um movimento que já começou em outros lugares. Um exemplo é Puerto Madeiro, por exemplo, ali em Buenos Aires, de se colocar nomes de mulheres nas ruas, né? E agora tem um bairro aqui em Pelotas, um bairro que é um grande empreendimento imobiliário, que parece que está fazendo isso, vai colocar nomes de mulheres nas ruas, né? Então, essa é uma questão, né? O Lefebvre fala o direito à cidade, o direito à memória, o direito a se reconhecer na cidade. Se nós formos ver as ruas de quase todas as cidades, 95%, para não dizer 99% de nome de ruas, são homens militares, generais, marechais, não sei o que mais, né? Proprietários de terra, grandes proprietários, grandes fazendeiros, né? É isso que está ali. Então, grande parte da população não se reconhece, não tem direito a essa memória, a estar presente ali, né? Aí, bom, aí tem alguém da comunidade que foi muito importante e tal, né? Faleceu, não sei o que, um vereador coloca o nome de uma rua lá no cantinho, aquela rua que se chamava Rua 10 do loteamento, não sei o quê, aí vira o nome de alguém que tem significado para a comunidade, está lá no fundo, né, da comunidade, não tem direito a essa memória na cidade. Então, o Lefebvre também levantou isso no direito à cidade, né, de que a cidade é de todos e ela deve também refletir isso, né, que as pessoas também têm que se reconhecer, têm direito a essa memória, esse direito ao centro. Então, o centro da cidade, o centro histórico, como ele gostava de dizer, né, não é só daquela elite e tal, porque a elite participou daquela construção, mas os trabalhadores, os escravizados também participaram daquela construção, né? Então, isso é uma questão que o Lefebvre coloca, tá? O David Harvey, né, que é um geógrafo que tem uma produção também muito conhecida, recente, né? Recente não, porque ele já está bem velhinho, está quase 80 anos, mas já passou dos 80, agora não lembro. Mas ele tem recentemente ele ficou muito reconhecido, tal, um geógrafo, vamos dizer assim, midiático, né? E também agora, os seus livros mais recentes, ele também está trabalhando essa questão do direito à cidade, né? E ele aborda essa ideia também do direito à cidade como um direito humano coletivo, né? E voltando ao que a gente estava falando, que eu estava comentando antes, o direito à cidade é muito mais que o acesso individual ou coletivo aos recursos, né? E o Harvey diz, né, que é também o direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com os nossos desejos. É uma questão, até vou dizer assim, complexa, né? Porque quando ele escreve assim, de acordo com os nossos desejos, né? E aí a gente vai pensar assim, bom, quais são os nossos desejos? Né? Nossos de quem, né? Porque também existe, como eu estava falando, a cidade ela é diversa, né?
a essência da cidade, né, é a essência de diversidade, né, de pessoas, de povos, de gêneros, de grupos étnicos, né, a cidade, ela se caracteriza muito por essa mistura, né. A Márcia está ali, eu estou olhando a Márcia. Hoje eu li uma reportagem, Márcia, dizendo assim, que segundo alguns dados, né, pela primeira vez, né, Barcelona tem mais pessoas que não nasceram em Barcelona do que pessoas que nasceram em Barcelona, na sua população. O número de pessoas que não nasceram em Barcelona ultrapassou o número de pessoas que nasceram, né? E eu e a Márcia, ela estava falando, há 20 anos atrás, né? A gente foi, quando eu fui para lá, depois a Márcia em seguida estava lá, foi o início de um processo de imigração, né? A gente viu aquilo ali surgir, né? E depois treinei no doutorado, fiquei muitos anos sem ir a Barcelona e retornei, assim, depois de um tempo. E quando eu fui lá de novo, assim, nossa senhora, assim, né? Um choque, assim, da mudança que tinha sido. E agora, vejam bem a mudança que temos hoje, né? Naquela cidade, né? Que mais pessoas não nasceram em Barcelona, vivem em Barcelona, mais pessoas que não nasceram em Barcelona que os que nasceram, né? Então, isso é uma questão, né, também dizer assim, né, a cidade de acordo com os nossos desejos, mas quem somos nossos, né? Existem muitos nossos desejos, né? Então, esse processo também de negociação, né, dessa construção é complexo, não é fácil, eu não tenho respostas para isso, né? Estou só fazendo uma discussão, né? Então, o direito à cidade, né, é mais um direito coletivo que individual, já que a reinvenção da cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, o reconstruir a cidade, o reinventar a cidade, depende de um certo papel coletivo, né? Que consiga interferir, né, nesse processo de urbanização, no modo como ele se dá, né? Então, também, né, essa construção desse coletivo, ela não é fácil, né? O Harvey coloca ainda que o direito à cidade implica também na percepção espacial das desigualdades, né? Então, como o racismo, o sexismo, o machismo, as diferenças de classe, né, como que elas se expressam na paisagem urbana? Como que elas têm essa expressão espacial, né? E isso, não preciso ficar aqui também entrando em muitos detalhes, mas já podemos, já comentei com vocês, se nós vivemos em cidades nas quais 95% dos nomes das ruas são homens, isso já mostra, né, uma desigualdade que está ali no espaço, né? Se nós, há uns anos atrás também, o Nexo Jornal, ele fez um trabalho, ele reproduziu um estudo que foi feito nos Estados Unidos, também de mostrar, assim, a partir de dados do censo, né, ele colocava os pontos no mapa de 1.000 pessoas e qual a cor mais sobressaliente naquele espaço, né? E fez o mapa das cidades brasileiras, está lá, acho até hoje no Nexo, lá quem quiser verificar, e nós vamos ver o quê? Que as nossas periferias são negras, nossos espaços privilegiados de classe média alta são brancos, né? Então, essas diferenças, a favela, né, é negra, né? O asfalto lá do Rio de Janeiro, a Zona Sul é branca, então, o racismo, né, as diferenças raciais, elas estão presentes também, né, na paisagem urbana, né? Então, o admitir isso, né,
faz parte também do processo de podermos exercitar, né, o direito de cidade. Né? E no atual modelo de urbanização que nós vivemos, né, nós temos uma imposição, né, de padrões de segregação, né, desses grupos sociais, dos grupos étnicos, né, das classes sociais, certo? Existe um padrão de segregação que está bem colocado, né? É só nós percorrermos os diferentes espaços que eu estou colocando para vocês, os espaços menos privilegiados, os espaços excluídos das cidades, que nós vamos perceber esse padrão que está colocado de segregação. E também o padrão de violência, né? Contra segmentos sociais específicos, né? Na constituição dos territórios da cidade. Nós temos exemplos, né? Recentes aqui, né? Paraisópolis, né? Aqui esse ano, né? Foi esse ano, né? O ano passado, agora não lembro. Paraisópolis, lá do baile funk, que a polícia entrou, né? E 9 jovens morreram pela violência policial, né? Então, quer dizer, abordagens diferenciadas, né? Que estão dadas por conta de um espaço, né? Se entra em uma favela, diferente que se entra em um bairro nobre, né? A polícia, né? Agora, recentemente, também, com essa história da pandemia, teve lá o episódio lá de um morador de Alphaville, lá de São Paulo, né? Dizendo para o policial, né? Aqui é Alphaville, mano, aqui tu não manda, né? Então, por quê? Porque existem padrões diferenciados de abordagem do Estado, né? De acordo com os territórios onde ele vai entrar. Então, isso também faz parte, né? Superar esse processo, que não é fácil, né? E na situação que nós estamos vivendo hoje, né? No nosso país e no mundo, né? É mais difícil ainda. Também faz parte de um processo de tentar construir um direito à cidade. Né? Esses padrões de violência, né, que está colocado aqui na apresentação, né, contra segmentos sociais específicos, né, territórios específicos da cidade. Né? Isso, a gente fala de exemplos maiores de Rio de Janeiro, de São Paulo, porém, isso acontece em Porto Alegre, acontece em Pelotas, né? O caso agora dos Estados Unidos também, né? Com a violência que é histórica, né? E vamos dizer assim, estrutural, né? Da polícia nos Estados Unidos com relação aos negros. Então, isso aí já está colocado. E também lá em determinados territórios também, evidentemente, que isso acontece, né? Indo já um pouquinho mais para essas questões, né, do que a gente poderia pensar do direito, né? O direito à cidade não é só uma demanda específica, né, por infraestrutura, serviços, né? Como eu já havia colocado antes também, esses benefícios podem ser proporcionados sem nenhuma ruptura social, né? Então, eu ia dizer basta, mas basta acho que também não é um basta que não é difícil, né? Mas se tivermos uma gestão pública, uma prefeitura, né, algum governo com uma visão mais de redistribuição, né, de benefícios, talvez, né, se consiga, né, esses benefícios, né? Então, o direito de cidade não é só isso, mas ele também inclui isso, né? Por exemplo, os movimentos sociais, né, eles têm lutas específicas, tem movimento de moradia, de transporte, de meio ambiente, de igualdade de gênero, de representatividade, né, luta racial, né? Então, temos diversos movimentos sociais e, hoje em dia, muitos mais, né? Mas eles não podem pensar que a sua luta é a mais importante, né, e fragmentar esse direito de cidade. Né? Então, o direito de cidade também, como o direito coletivo, ele parte dessa construção, né, que esses diferentes movimentos, né, eles têm que, vamos dizer assim, se entenderem, né, e perceberem que o direito da cidade, ele contempla todas essas questões, né. Também diversos estudos mostram, por exemplo, que as mulheres têm muito mais tempo de deslocamento no transporte coletivo que os homens. Né? Eu vi recentemente um estudo, acho que de Santiago do Chile, demonstrando isso. Né? As mulheres passam muito mais tempo no transporte coletivo que os homens. Por quê?
porque as mulheres, além, né, de se deslocarem de casa para o trabalho, elas têm que largar o filho numa creche ou na escola, né, ao terminar sua jornada de trabalho, ela tem que passar no supermercado para fazer compras, e etc. Então, elas têm muito mais tempo de transporte coletivo que os homens. Por quê? Porque a maioria dos homens, pelo menos, né, ele tem só 2 deslocamentos, casa-trabalho e trabalho-casa, né? Quando muito, uma paradinha no barzinho da esquina para tomar uma cachaçinha, um drink, né, antes de chegar em casa ainda, né? Então, a questão, por exemplo, do transporte, da mobilidade, ela está relacionada com questões de gênero também. Ela não está separada de questões de gênero, né? Mas, muitas vezes, os nossos movimentos sociais, e hoje em dia a gente está vivendo muito isso, né? Muitos movimentos sociais, eles repartem, né, todas essas reivindicações. Claro que tem as suas reivindicações mais importantes e tal, né? Mas essas reivindicações, elas têm que estar relacionadas umas com as outras, né? A gente tem hoje um grande movimento, por exemplo, dos ciclistas, né? O movimento ciclista não pode estar separado, né, de um movimento ecológico, um movimento de moradia, né? Porque as questões de mobilidade, né, e de um transporte sustentável também estão relacionadas com isso, com acesso a determinados bairros, determinados territórios da cidade, né? Então, isso faz parte aí do direito de cidade, né? Então, o direito de cidade é sobretudo um direito político, né? Está vinculado às lutas urbanas. Não deve ser confundido com uma política pública, urbana, estatal, né? Com um projeto urbano ou um marco legal específico. No Brasil, nós tivemos, e ainda temos várias experiências, né? Como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, a questão dos orçamentos participativos, os instrumentos de gestão democrática, né? Gestão participativa, planos diretores participativos, etc., né? E a gente percebe como muitos desses instrumentos, ou para não dizer todos eles, ou quase todos eles, foram cooptados ou absorvidos pelo poder do Estado, né? Ou esvaziados. A gente tem que ver também que o Estado brasileiro, ele é muito potente, ele é muito grande, embora queiram nos dizer, né, que o Estado brasileiro não é forte, ele é fortíssimo, ele é grande, ele é imenso e tem um poder muito grande. Então, quando ele cria essas estruturas, a capacidade que ele tem, né, de cooptar essas estruturas, né, é muito grande. Então, a gente vê que diversos instrumentos, né, legais que foram construídos, o Estatuto da Cidade, né, tal, foi toda uma campanha de origem, né, de uma emenda popular e tal, né, de construção daquele estatuto pelo Fórum Nacional da Reforma Urbana e tal, né, uma série de movimentos que lutaram para que aquela lei fosse criada. Ela foi tramitou 10 anos no Congresso, foi promulgada e tal, né, tinha todo um valor, né, aquela lei, né, mas literalmente ele foi se esvaziando, foi perdendo a sua força, porque o Estado tem essa capacidade também de absorver esses instrumentos, de cooptar esses instrumentos. E isso o Lefebvre também comentou lá no Direito da Cidade e em outros escritos dele, né, da capacidade que o Estado e, vamos dizer assim, as relações capitalistas têm de, né, cooptarem determinados processos, né, e incorporarem esses processos. A questão do discurso, por exemplo, da sustentabilidade, né, a sustentabilidade surgiu, né, a partir do movimento ecológico, do movimento ambiental, né, com toda uma crítica a um modelo de produção, a um modelo de sociedade, e ao longo dos anos aí, vamos lá, desde os anos 70, os anos 80, a sustentabilidade, ela ainda tem o seu viés, né, de crítica ao modelo que está colocado, mas também ela foi absorvida, né, pelo capital, pelo mundo empresarial, né, certo? Então, essa capacidade que existe, né, por parte do Estado, dessas relações de absorverem, né, e de cooptarem um discurso ou ações que, em teoria, seriam críticas a esse sistema, é muito grande. Então, por isso, né, que a gente fala assim do direito de cidade, que todos esses instrumentos que estão colocados, né, eles
não garantem totalmente o direito à cidade. Eles podem ser instrumentos, né, que são ou poderão ser utilizados, mas eles não, né? É uma questão importante também, assim, de falar dos marcos legais, né, que eu estou falando, especialmente falando para um público, né, uma plateia do direito, tá? Acho que vou ter que falar rapidamente disso aqui, da financiarização, né? Mas, assim, pegar aqui esses tópicos que estão aqui e eu acho que é uma questão importante também que a gente tem que pensar, né? De como nós estamos vivendo hoje um mundo, né? Uma economia no qual nós temos uma subordinação, né, de todo o sistema econômico, vamos dizer assim, ao capital financeiro, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né, para entender uma série de processos que nós estamos vivendo, né, inclusive também para entender um pouco essa questão do direito à cidade, né? Então, uma questão assim, a riqueza financeira, ela é muito maior que o PIB real, por exemplo, né? Ela é 3 vezes e meia maior que o PIB real do mundo, né? Então, o dinheiro que circula nas transações financeiras de todos os tipos que a gente puder pensar, né, ele é maior que a soma da produção material que se tem, né? Então, isso já dá é muito maior, né? São 3 vezes mais, 3 vezes e meia mais, né? Essas classes rentistas, né, do mercado financeiro, que subjuga a esfera da produção. A gente, hoje mesmo, teve reunião do Conselho de Política Econômica e tal, né? Então, quem estava mais ou menos ligado de manhã nos telejornais falava assim, olha, o mercado está na expectativa, o mercado isso, o mercado aquilo, né? Então, o sistema financeiro, ele tem uma importância que a esfera da produção hoje, ela vai, né, funcionando de acordo, né, com vamos chamar assim, os humores, né, desse mercado financeiro, né? Então, há toda uma disponibilidade de dinheiro, né, que circula na esfera financeira, e isso chega, né, em diversos aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, né, a questão do o sistema funciona na base do crédito para o consumo, né, do endividamento, né? O número de pessoas endividadas, né, no mundo, né, é assombroso, né? Tem um italiano que está aqui, o nome dele aqui, o Maurício Lazarato, que escreveu isso, A Fábrica do Homem Endividado, né? Um livro, né, que se chama A Fábrica do Homem Endividado. Então, como ele fala assim, de como hoje, né, desde aí dos anos 90, dos anos 2000, né, nós vivemos num mundo, né, e claro, ele é italiano, ele é europeu e tal, né, vivemos num mundo onde todo mundo, de alguma forma, convive com a dívida, né, e não necessariamente essa dívida seja de pessoas que estão devendo na praça, com empréstimos, etc. Por exemplo, quando a gente adianta compras, né? Se eu vou comprar um notebook, alguma coisa, um celular, e eu pago ele em 12 vezes, eu estou criando uma dívida. Eu estou com o celular hoje aqui e vou pagar ele daqui, vou terminar de pagar ele daqui a um ano. Então, eu tenho uma dívida, né? A dívida se tornou um componente dessa máquina, né, do capitalismo. E, claro, a gente vai pensar em dívidas muito maiores, por exemplo, né? Aí, a professora lá da USP também, que trabalha muito essa questão, né? Raquel Ronick, né, que ela estudou, né, estuda ainda a financiarização da moradia, né? Uma das grandes dívidas que as pessoas têm no mundo, né, é a moradia, né? Tanto que a grande crise lá de 2008, né, nos Estados Unidos, ela veio por crise das hipotecas, né? E lá na Espanha, Portugal, Grécia, né, o drama das pessoas, das famílias, em função de não poder pagar sua moradia, né? Os despejos, né? Então, todas as consequências desse processo. Então, mas por quê? Porque existe muito dinheiro,
em circulação, né, no mundo, né, e esse dinheiro ele chega, né, nas pessoas através das dívidas, seja o crédito ao consumo, seja o crédito à moradia, né? Um problema nos Estados Unidos, por exemplo, são as dívidas dos universitários quando termina a faculdade, né? Em média, todo estudante estadunidense que termina uma faculdade, ele tá devendo 40, ele sai devendo $40 mil, então ele começa a vida dele com $40 mil de dívida, né? Então, é um sistema, né, financeiro hoje que, né, domina, né, as nossas esferas da nossa vida, né? E com isso também, né, nós temos outras derivações desse processo, né? Esse livro aqui dos franceses aqui, canadense, né, um francês e um canadense, acho que o Pierre Dardot e o Christian Laval, né, A Nova Razão do Mundo, quando eles falam dessa racionalidade neoliberal, né, que ela está articulada, né, com esse processo também de financiarização, né, uma racionalidade que a gente chama de neoliberal, né. Outras questões também, né? Aqui um filósofo coreano, né? Byung-Chul Han. Falo rápido, porque se eu falei errado, ninguém percebe. Né? Que escreveu um livro pequenininho, assim, né? A Sociedade do Cansaço, né? Desse mundo que nos impõe performances, né? Produtividade, né? Empreendedorismo, né? Crescimento o tempo todo, né? E isso está relacionado também a essa lógica, né, desse capital, porque o capital financeiro ele tem uma velocidade que não é a velocidade, né, de um capital produtivo, industrial, que ele demora um tempo para produzir um carro, produzir um móvel, produzir uma casa, né? O capital financeiro ele se movimenta muito mais rápido, uma velocidade de circulação e de pegar na linguajar marxista, a realização desse capital financeiro, ela é muito mais rápida que a realização de um capital industrial, porque o capital industrial é isso, ele tem que produzir a mercadoria tem que ser vendida, né? O capital financeiro, em questões de segundos, a pessoa pode realizar uma transação financeira e já estar lucrando, né, com essa relação financeira, né? Acumulando rendas, tira dólar daqui, põe ali, vende aqui, compra na baixa, vende na alta, no mesmo dia tem uma capacidade de acumulação tremenda, que é muito diferente do capital produtivo, vamos dizer assim, né? E isso, então, vem também, né, com esses processos, né, essas ideias, né? E um aspecto também dessa financiarização, né, são as transformações no mundo do trabalho, né, que a gente está vivendo aí, né, desregulação, flexibilização, precarização, né, e como agora se fala, a uberização do trabalho, né, um processo no qual, né, as pessoas já não têm mais vínculos, ou estão perdendo drasticamente os seus vínculos de trabalho, né, e trabalhando numa esfera, né, por exemplo, trabalhar por aplicativo, né, no qual o trabalhador está aqui e sabe-se lá onde está essa gestão desse aplicativo, né? Está lá na Califórnia, está lá no Texas, está lá na Europa, né? E gerindo esse trabalho dele, o quanto ele ganha, o quanto ele tem que trabalhar, né? O período de trabalho dele, né? Certo? Punindo, né? Muitas vezes o pessoal do Uber, né, tem punições, né? Fica desconectado um tempo porque não cumpriu tal coisa, tal meta e assim por diante, né? Então, e essas empresas, elas, em sua maioria, elas foram criadas a partir de ideias né, de jovens engenheiros, gente da computação aí e tal, muito inteligentes, mas também está pesquisado, documentado, não precisa nem, né? Em pouco tempo, elas são absorvidas por um grande fundo financeiro, por exemplo, né? Que compra essas empresas, compra ações dessas empresas, para ter o domínio dessas empresas. Então, elas também estão bastante submetidas à lógica do sistema financeiro, e por isso que a gente fala em financiarização,
né? Esse sistema financeiro, ele absorvendo todas essas empresas e assim por diante, né? Bueno, tô passando do meu tempo aqui, Márcia. Me grita aí qualquer coisa. Tu e a Marcela, e Marcela também, me dá põe a plaquinha Tudo aí, com a alguma Márcia. coisa, né? Né? E aí, vamos lá chegar, então, a adiantar esse negócio da financiarização do espaço urbano, né? O que nós temos nas cidades? Um recuo dessa esfera produtiva, especialmente da indústria, né? Cada vez menos empregos na indústria. Uma acumulação urbana que se dá especialmente no serviço e no setor imobiliário, né? E para isso, então, a gente tem que ter uma desregulação dessa produção do espaço urbano, né? Isso quer dizer o quê? Que os promotores imobiliários, os empreendedores, os que constroem a cidade aí com grandes empreendimentos, eles têm hoje uma liberdade de atuação tremenda, né? Os planos diretores, regulamentos urbanos, eles são o tempo todo modificados para atender, né, aos interesses das pessoas. Lá em Porto Alegre, existe um instrumento no plano diretor que chama projetos especiais, né? Então, se alguém que construir alguma coisa, um grande empreendimento, um shopping, conjunto de torres, tal, que está fora do plano diretor, ele vai lá e pede entra na prefeitura com um pedido de projeto especial. Nós temos pesquisadores lá da URGS e tal, que já fizeram ali na Faculdade de Arquitetura, na Economia e também na Geografia, que já fizeram esse levantamento, essa análise. Nenhum projeto especial é rejeitado, todos são aprovados. Então, é o famoso assim, pediu, levou, né? Quero fazer um conjunto de torres aqui e acolá. Ok, aprovado. Projeto especial, projeto especial. Então, um professor lá da Federal do Rio de Janeiro, se chama Carlos Weiner, ele fala isso, que é o urbanismo de exceção, né? Aqui já não é mais de exceção, porque isso já é a regra, né? Assim, né? Certo? Então, porque é isso, os regulamentos, eles são adaptados a qualquer empreendimento, né, que se queira fazer, né? E aí as cidades, né, elas são cada vez mais iguais, né? Elas estão perdendo a sua identidade e tal, são cada vez mais iguais pela adoção desse capital imobiliário, né, em escala nacional, global, né, e assim por diante. E uma outra questão também dessa financiarização que nós temos é o avanço do capital sobre os chamados bens comuns, né? Então, o que a gente tem de bens comuns nas cidades, né, hoje eles também são objeto, né, de privatização, mais formal ou menos formal, né, através de PPPs, concessões e assim por diante, né? Agora, em Porto Alegre, nós temos o caso lá que está acontecendo esses dias, né, do embate com relação ao mercado público de Porto Alegre, né, que vai passar por um processo de concessão, né? Tem uma empresa privada, vai administrar o mercado e tal, vai bolar um mix de lojas, etc, etc. Então, o mercado público vai perder aquele caráter público, né? Que vai passar por uma gestão privada. Existem projetos lá em Porto Alegre também de concessão dos parques, por exemplo, né? Passar por uma administração privada, né? E é um movimento mundial, né? Já que a Márcia me apresentou aqui, que eu morei a última vez que a última vez que eu estive em Barcelona, de turista, né? Eu fui lá no Parque Güell, e no Parque Güell, onde estão as obras do Gaudí e tal, aquele famoso gato, lá, o dragão e tal. Agora tem que pagar para ver aquele dragão, né? 7 euros, né? Porque o parque ele foi concedido, né, para iniciativa privada. Então, tem uma parte do parque onde os bosques, por embaixo das árvores, das mesinhas, pode caminhar tranquilamente, mas para entrar na parte onde estão as obras do Gaudí, paga, né? Então, ele perdeu aquele caráter público, né? Parte no qual tem que se pagar, né? Quando eu fui lá eram 7 euros, você está fazendo os cálculos de cabeça aí, todo mundo, né? De quanto se pagaria para ver agora aquelas obras. Então, também, lendo sobre o modelo de privatização, de concessão
da redenção, isso pode acontecer também em Porto Alegre, né? Determinadas áreas estão liberadas, e se o concessionário quiser cobrar para determinados espaços dentro da redenção, ele vai poder cobrar, né? Assim como o Parque da Harmonia, lá onde tem o acampamento Farroupilha, lá dos gaúchos, lá tal, lá. Não sou muito dos gaúchos, então por isso que eu falei isso, né? Eu sou gaúcho, sou pelotense, mas outro assunto. Então, esses bens comuns, né? A iluminação pública, né? O saneamento, bueno, e aí por aí vai, né? Todos eles objetos, né, de interesse de grandes grupos econômicos estão relacionados com o capital financeiro, formado por fundos de investimentos, por bancos, né, que têm interesse, né, nesse processo. É o caso, por exemplo, já que estão falando nisso, das bicicletas do Itaú, né? O ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu estive em Santiago do Chile. Lá estão as bicicletas do Itaú mesmo, né? Laranjinhas, Itaú, lá estão as bicicletinhas de aluguel do Itaú, lá em Santiago. Então, essa presença, né, do capital privado nesse espaço urbano, né, ali, e tal, né? E também isso se dá, né, nessas novas, que a gente chama assim, aí lá no nosso caso da geografia, a gente fala dessas novas fronteiras, né, da expansão urbana, da gentrificação, né, dos espaços, né. Então, como isso também parte, né, está vinculado a esse espaço, a esse capital financeiro, né. E aí, o que se observa? Que muitas vezes essa expansão urbana se dá em cima dos espaços dos pobres, né, das populações tradicionais, né, o caso lá do Rio de Janeiro, as obras que fizeram do Porto Maravilha, né, quantas pessoas ali foram afetadas, populações tradicionais, quilombos urbanos, né, que foram afetados por aquelas obras do Porto Maravilha. Por quê? Porque se fez toda aquela restauração da zona portuária, né, o Museu da Manhã, Calatrava, não sei o que mais, né, o Aquário, não sei o que, o Museu de Ar do Rio, Mar. Mas aquilo ali, como equipamento, teve também essas consequências, né, de expulsão de populações, né, que viviam tradicionalmente naqueles espaços ali, né, remoção, né. Lá onde se fez o recinto das Olimpíadas, está tudo lá abandonado agora, né? Teve o famoso caso da Vila Autódromo, né? Também foi uma comunidade que foi removida, né? Então, vários exemplos, né, desse processo, desse avanço, né, desse capital financeiro, né, sobre espaço, porque muitas vezes esses espaços eles têm um interesse de espaço de valorização, né? E aí a gente pode chamar isso aqui de mercantilização do espaço da cidade, né? Então, o espaço da cidade como se tornando um espaço de interesse, né? De acumulação mais do que o direito das pessoas, tá? Bueno, então vamos chegar na pandemia aqui, então. Eu acho que eu vou pular umas partes aqui e vou encaminhar para o final aqui, tá, Márcia e Marcelo? Né? A pandemia, o que nós temos? Ela expôs e piorou as desigualdades, né? Que a gente está vendo isso, né? Então, a pandemia deixou mais evidentes as desigualdades, está deixando ainda, né? Essas nossas desigualdades, está ampliando as desigualdades, né? Hoje tem também uma reportagem do El País mostrando isso, né, nas principais metrópoles da América Latina, como a pandemia está avançando desigualmente e demonstrando, deixando bem evidente a presença das desigualdades, né? Aí, a cidade como espaço de vida e lugar onde os direitos das pessoas são garantidos torna-se uma questão inadiável, né? Porque esse espaço de convivência onde estão acontecendo as coisas da pandemia, né? Então, a gente tem que pensar, né, ou melhor, repensar as nossas cidades, né,
aproveitar esse período aí do confinamento, né, e discutir, né, nosso modo de vida, nosso modo de habitar, né, as situações que nós estamos vivendo, né. E aí a gente tem uma série de debates, né, na escala global aí, né, o antropoceno, o decrescimento, né, mas também estamos discutindo as questões, né, urbanas, né, questões de planejamento urbano, de espaços verdes e abertos, né, a questão da mobilidade urbana também, de como ela se dá, né, a relação de tudo isso com a nossa saúde física e mental, né, então, isso tudo a pandemia, né, acabou colocando, né, para nós esse debate, né, a questão da precarização do mundo do trabalho, né, isso ficou bem claro, né, o diferencial que existe, né, a tremenda brecha que tem entre aqueles que estão impossibilitados, né, do home office, do teletrabalho, né, e tem que ir para a rua, tem que estar na rua, tem que sair todos os dias, né, esse trabalho por aplicativos, né, como ele está também demonstrando aí a sua face, né, tivemos já 2 mobilizações aí dos trabalhadores por aplicativos, né, mobilizações nacionais, mundiais, né, com relação a isso, né, da superexploração que eles sofrem, né, de pagar taxas para trabalhar nos aplicativos, né. Também a gente está vendo assim o que estão chamando de crise do cuidado, né, de como a nossa sociedade não está preparada, né, em termos de saúde, em termos de educação, né, em termos dos idosos, né, por exemplo, os grandes focos, né, da Covid-19 nos lares de idosos, né, que são grandes focos em quase todas as cidades, o Rio Grande do Sul está bem claro, né, os dados que demonstram isso, né, então a pandemia, ela foi mostrando, né, o que a gente já sabia, já conhecia, já discutia, mas ela, eu acho que tornou quase que impossível, né, ocultar, né. E a gente, então, se deparou, né, ficou mais claro ainda, né, o quanto as nossas cidades são desiguais e fragmentadas socialmente, né. A gente tem uma fragmentação, quer dizer, esses espaços desconectados da cidade, uma segregação espacial tremenda, né, socioespacial tremenda, desigualdades de moradia, de qualidade de serviços públicos, né, os nossos espaços de vida cotidiana, né, e a gente vê isso, né, o compartilhamento de espaços, né, das populações da periferia, né, e a vida com espaços definidos, né, das classes médias e altas, né, agora mesmo que a gente vai começar, né, o ensino remoto lá na URGS, né, e aí eu fico vendo, né, e conversando com os meus alunos, tal, da graduação, que a gente está conversando e tal, e é bom ter alunos que o computador, o dispositivo que ele vai ter aula está na sala, onde talvez o vô e a avó estão assistindo TV, tem uma criança pequena brincando ou fazendo uma tarefa de escola, tudo no mesmo espaço, né? Eu aqui na minha casa, tal, tenho o meu escritório, nesse momento aqui, no meu escritório, tá vendo os livros aí atrás, né? Então, o meu espaço para eu exercer o meu trabalho, mas nem todo mundo tem isso, né? Então, essas diferenças, né, ficaram bem claras, né, de como, né, esses espaços da vida cotidiana, eles estão diferenciados, né? E aí nós temos também um processo de naturalização e normalização das desigualdades, né? Também parece que é isso, né? As desigualdades, elas estão... Tem gente que diz assim, né? Tem que enfrentar, pô, não pode ter medo, pô, né? Então, isso faz parte de uma certa naturalização, né? Ou de uma total naturalização dessas desigualdades, né? Que nós estamos vivendo, né? E aí isso, né? Como se essas desigualdades, tal como a justiça espacial, a violência policial, o racismo estrutural, tudo isso fica
naturalizada a partir, né, de complexas artimanhas políticas, econômicas, né, ideológicas, né, que estão colocadas. Bom, né, o cara tem que se virar, né, o motoboy que está fazendo a teleentrega, né, do nosso almoço, da nossa janta, do nosso lanche e de tudo mais, mas não, ele está se virando, ele está sendo um empreendedor, está se dando nessa pandemia, né? Aí o cara está circulando 12, 14, 16 horas por dia, né, pela cidade, né, mas isso aparece como um processo de empreendedorismo, né, dessas pessoas, né? Então, eu digo isso assim, que se naturaliza, né, esse processo de desigualdade que a gente está vivendo, né, dentro nesse momento, né, em que nós estamos vivendo, né? E aí a gente pode falar em resistências, né? Frente a esse quadro, né, que pode ser considerado mundial, continental, nacional, né? Porque a gente está vendo que é isso mesmo, né? Assim, né? A gente também percebe inúmeras e variadas formas de organização, mobilização da sociedade civil, de setores populares, né? Está vendo também tentativas eu coloco ali, de resistências, né? Os movimentos, né? Tem uma grande quantidade de movimentos, né? Que estão aí presentes hoje, né? E aí, como eu estou falando demais, eu vou pular aqui os últimos slides e vou terminar com isso aqui, ó. A questão que se impõe para esses movimentos é a sua reunião em uma frente comum, né? Na qual a justiça espacial, acho que é um tema aí de um geógrafo também, já falecido há alguns anos atrás, infelizmente, Edward Soja, dos Estados Unidos, da Califórnia, né? Ele escreve sobre a justiça espacial, né? A ideia de que o espaço, né, ele tem que ser justo, né, para as pessoas, né? A cidade tem que ser justo, o espaço tem que ser justo, né? Seja, né, o objetivo principal, né? Então, acho que a gente pode começar, né, a nossa conversa, né, por aí, se é que vai ter alguma conversa, né, quem quiser perguntar alguma coisa, né, e tal, a gente deixa por aí, tá? Eu já falei bastante. Era isso. Para começar, era isso, Márcia. Depois a gente termina a conversa lá no Cruz. Não, parece que o Cruz fechou. Fechou o Cruz. A pandemia fechou o Cruz. Para mim foi muito interessante no sentido de que eu vou orientar pela primeira vez um aluno que está aqui na sala com a gente, o William, diz que te conhece, que já participou, inclusive, de churrascos na casa do teu irmão, mas para ter um primeiro contato, né, com essa visão de fora do direito, do que é o direito à cidade. Mas, então, antes disso, agora eu passo a palavra para a Marcela, e pessoal que quiser fazer perguntas, comentários, pode usar o chat aqui, que a gente vai acompanhando tudo ao mesmo tempo, tá bem? Tá aqui o William. Tá bem, então. Márcia, era isso? Certo, William. Um abraço. Maravilha. Então, antes de começar, né, a lançar algumas problematizações para que a gente possa debater sobre essa fala do professor Paulo, que para mim é sempre muito, muito feliz e sou muito grata de estar nesses espaços com ele, porque passei por várias escolas de verão da URGS, quando a gente debatia a cidade, justamente por conta, né, do direito não conseguir avançar ou ter limitações para que a gente debata o direito à cidade. E antes de começar algumas reflexões coletivas, eu não posso deixar passar o agradecimento especial para minha eterna orientadora, que é a professora Márcia Bertoldi, que me orientou no trabalho de conclusão de curso, quando a gente falava um pouco sobre regularização fundiária, achando que talvez aquilo fosse solucionar um pouquinho, né, da segregação socioespacial vivenciada em Pelotas, e hoje a gente já reflete de outra forma. Então, queria
deixar aqui o meu agradecimento e a minha eterna admiração nesse sentido. Saudar aí os colegas de sala e também os meus alunos e alunas que estão assistindo esse momento e falar que a cidade, né, o território urbano, especialmente a cidade de Pelotas, embora eu não seja pelotense, Paulinho, eu sou santista. Eu vim do litoral de São Paulo, eu vim de Santos, mas Pelotas foi a cidade que me acolheu e quis estudar. Eu acabei me debruçando entre outras áreas de conhecimento, especificamente sobre a geografia e o serviço social, para entender quais eram as limitações de um ordenamento jurídico. Então, eu acabei ingressando no mestrado na FURG, e a minha dissertação ela teve como tema justamente a questão da gestão democrática do espaço urbano aqui no município de Pelotas, que passou por um processo de revisão do plano diretor lá em 2018. Então, para isso, o título da dissertação, que tem tudo a ver com a fala que o Paulinho apresentou aqui, é a lei, o espaço urbano e o direito à cidade, territórios em disputa. Porque é justamente desse pressuposto que a gente parte, reconhecendo a cidade, o espaço urbano, mas também o campo, né, essa vocação agrária que o Brasil tinha, como um território de disputa, como um palco de luta de classes. E aí a gente precisa, né, trabalhar essa questão sobre 3 eixos para que a gente entenda porque chegamos na situação que estamos hoje e o que vamos fazer pós-pandemia. Porque a pandemia, e aí pegando o gancho da fala do Paulinho, ela escancara uma desigualdade social vivenciada no espaço urbano. E escancara por quê? Porque a política urbana raramente teve um lugar prioritário nas políticas governamentais. A gente discute moradia, a gente discute transporte público, mas é muito raro que a gente tenha o direito à cidade e a cidade como direito, e aí Paulinho falou super bem, né? Esse direito à cidade, ele não nasce de um jurista, ele nasce de um filósofo, ele nasce de um sociólogo, que é o Henri Lefebvre, é revisitado, né, por outros atores sociais que não são juristas, e aí a gente acha que o direito à cidade é ali o artigo 182 da Constituição e a lei do plano diretor, a 10.257 de 2001. E aí, claro, a gente vê aqueles instrumentos jurídicos listados e problematiza, mas por que a gente não aplica? Então, para isso, né, acho que 3 eixos centrais para a gente começar o nosso debate é o primeiro, que a cidade não para, a cidade só cresce, na música do Chico Science, que vai falar justamente sobre a cidade, de como se deu, né, as relações no espaço urbano brasileiro, a questão do êxodo rural, a industrialização do campo, mas especialmente quais espaços foram ocupados por camadas populares, quais ordenamentos jurídicos nessas épocas serviram para regulamentar, mas também para restringir o acesso ao solo urbano, instituindo um valor que não era mais de uso, como Lefebvre queria, um palco de encontro entre as culturas, mas sim um valor de troca. Todas as interlocuções do direito com a cidade se dão pelo título de propriedade. E aí, a mercantilização do espaço urbano, como bem apontado, vai instituir um valor para aquela terra urbanizada que nem todos vão poder ter direito. E a partir daí, a gente começa a debater o direito à cidade, mas também a cidade como um direito a ser vivenciado, no sentido de que eu não posso estabelecer que uma regulamentação jurídica por si só dê conta de sanar todos os problemas que estão históricos, sociológicos e especialmente econômicos no espaço urbano. Então, para isso, né, para que a gente entenda o que é o artigo 182 da Constituição Federal, a gente precisa saber que este procedimento legislativo, ele foi fruto de muitas disputas. A emenda constitucional número 63, que foi apresentada lá na Assembleia Constituinte, ela era composta de 24 artigos que, de certa forma, reafirmavam, muito pautado pelos movimentos sociais urbanos, né, inspirado no MST, de que a cidade precisava ser vivenciada de forma coletiva, que outras formas de apropriação do território precisavam ser reconhecidas e que a cidade como um todo, moradia, água, saneamento básico, energia elétrica, opções de transporte público deveriam ser pautadas.
E esta emenda constitucional de 83, ela é esvaziada e ela vira tão somente o artigo 182 da Constituição, lá em 1988. E aí a gente fica tramitando, né, Paulinho, por muito tempo, o Estatuto das Cidades, que era um projeto grandioso, que só foi aprovado em 2001, que vai instituir uma série de instrumentos jurídicos que a gestão, né, municipal, cabendo ao município, o dever de ordenar o espaço urbano, pode aplicar para talvez conseguir superar este grande abismo, né, social que é vivenciado no espaço urbano. Mas qual o problema de tudo isso? Se a gente tem o artigo 182, nós temos o Estatuto da Cidade, tantos ordenamentos jurídicos. O nosso grande problema, e aí na fala do Paulinho, bate na questão da financiarização, não só do espaço urbano, mas também dos instrumentos jurídicos. E aí, chegamos no nosso terceiro ponto. A cidade é de todos, mas está na mão de quem? Trazendo aqui o debate para Pelotas, né, para a gente fazer um contexto local, Pelotas, bem como o Paulinho colocou, tem o Conselho Municipal do Plano Diretor, que é caracterizado e dividido em 3 grupos, que são os usuários do espaço urbano, onde fica, né, a sociedade civil, os produtores do espaço urbano, e aí as entidades que trabalham, que são do próprio município, né, do poder público. Então, daí, a gente já percebe que o nosso próprio território e a própria lógica jurídica vai dividir entre pessoas que usam o espaço urbano, pessoas que produzem o espaço urbano, mas esquecendo e negando que a cidade, que o espaço urbano é fruto de uma coletividade. Então, nós vamos ter interesses que são reproduzidos, e isso na minha dissertação foi muito simbólico, em que eu via produtores do espaço urbano que viraram secretários municipais. Então, uma confusão muito grande entre quem é o produtor do espaço urbano e a influência que ele tem para gerir e para definir políticas que vão afetar toda uma coletividade. Nesse sentido, a gente tem o aumento do perímetro urbano em Pelotas, o aumento do perímetro urbano para incentivar que empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, de faixa 1, fiquem cada vez mais afastados do centro. A gente tem a supressão de áreas naturais, justamente para que se flexibilize a existência daquelas casas ali no entorno do Arroio Pelotas. E do outro lado, o poder público está fazendo reintegração de posse e remoção em comunidades como a Estrada do Engenho, que há muito tempo ocupam aquele espaço sem infraestrutura. Então, para isso, né, a gente começa a perceber que não basta só a existência desses instrumentos jurídicos, que são importantes e a gente faz esse reconhecimento, mas que a gente precisa trabalhar e enfrentar essa financiarização, que vai fazer com que alguns instrumentos sejam utilizados e outros não, a favor de certos grupos sociais. Para isso, é necessário que a gente fale de gestão democrática do espaço urbano. E o plano diretor diz ali no seu artigo 2º, e o Estatuto das Cidades também, que todo o processo legislativo de leis que visam a regulamentar o espaço urbano devem ser frutos de um processo participativo. E a gente descumpre isso quando realizamos aí uma revisão do plano diretor sem a participação social, sem as pessoas que usam, vivem e habitam o espaço urbano. Tudo isso vai desencadear numa pandemia e um pandemônio que ninguém estava esperando, onde a gente precisa pensar, e agora? O que a gente faz? Vamos continuar com as reintegrações de posse? Vamos continuar com as ações de despejo? O STF, o ministro aí, Fachin, vai falar lá no dia 29 de abril deste ano que, vamos suspender as reintegrações de posse e as ações de despejo. Por quê? Porque o slogan, né, de proteção ao coronavírus é fique em casa. Que casa? Porque enquanto a gente ficou reproduzindo um arcabouço legislativo e jurídico que tutelava a propriedade como única forma de reconhecimento, a gente esqueceu a segurança jurídica da posse, nós não demos infraestrutura para que as pessoas tivessem condições sadias, né, de habitação, não discutimos saneamento básico e democratização do acesso à água, e aí
a gente tem essa medida na pandemia que, suspende tudo. Obviamente, né, eu não gosto de falar nosso presidente, porque eu não considero o meu, mas enfim, o presidente da República, ele veta uma proposta de lei que se tinha sido apresentada para suspensão dessas reintegrações de posse e ações de despejo durante o contexto da pandemia, e a gente pensa, e aí? As pessoas, elas vão ser tiradas do seu território porque elas não têm um título de propriedade numa situação de pandemia? Sim, elas são. E Pelotas vivencia isso nas últimas semanas. A gente teve 2 reintegrações de posse e é importante que a gente afirme isso, né? Porque o campo jurídico também é um campo de disputa, onde nós listamos a questão da orientação do Supremo Tribunal Federal, listamos igualmente, né, que não havia o cumprimento da função social daquele território, mas isso a gente nega e concede, né, numa situação de pandemia, a reintegração de posse sobre 63 famílias que estavam habitando uma área que sim, tem um dono, tem um proprietário, mas que não cumpria a sua função social. Então é muito simbólico que a gente precise problematizar. E depois, quando a pandemia passar? Nós vamos continuar com as mesmas práticas que estão sendo colocadas? Ou então, será que aqui vai ser o momento, né, de se repensar em como que a gente vive o espaço urbano, em como a gente regulamenta o espaço urbano? E só para colocar alguns dados, assim, para dialogar com a fala do Paulinho, ele coloca a questão da segregação socioespacial e de uma questão de raça e gênero. A título de curiosidade, o CNJ, lá em 2017, eu posso disponibilizar depois, Márcia, fez uma pesquisa junto à Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que falava dos 3.745 mandados por tráfico, as pessoas que estavam sendo condenadas por tráfico, também em 71% dos casos eram condenados por associação de tráfico. E o critério era um critério geográfico. Era onde essas pessoas moravam, em locais considerados marginais, em favelas, faziam com que a punição viesse acrescentada de associação de tráfico. Porque é assim, infelizmente, que as interlocuções jurídicas entre propriedade e espaço urbano vão sendo constituídas, afastando pessoas, classificando pessoas de acordo com o que é a terra legal e o que é a terra ilegal, mas especialmente num momento de pandemia que mostra que falhamos sobre a implementação desses instrumentos jurídicos, que deixamos a democracia participativa de lado para implementar uma financiarização dos nossos espaços, a gente precisa repensar aqui e deixar aberto para questionamentos. Como que a gente, enquanto juristas, mas também enquanto geógrafos, sociólogos, assistentes sociais, consegue, né, de um caráter transdisciplinar, dar respostas aí para efetivar um direito à cidade. Muito bom, Marcela, muito obrigada. Enquanto eu te ouvi aqui, lembrei de quando nós nos conhecemos, né? Me perdoem, mas vou ter que falar. A Marcela me cutucou em algum lugar e disse assim, tu pode ser minha orientadora no trabalho que eu vou apresentar no SIC? E eu disse, posso. E eu fui com ela, né, de última hora, e mais o Landerson, que é o seu companheiro, que está aqui também, que é geógrafo e está terminando o curso de Direito, e ela nos emocionou com essa retórica maravilhosa que ela tem, né? Isso fazem aí uns bons 6 anos. Então, pessoal, eu gostaria de deixar aqui um pouquinho aberto para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né? E aí, excelentes exposições, elogios aos dois, nessa conversa, nessa necessária conversa entre áreas do conhecimento, né? A gente trabalha bastante lá na disciplina de metodologia, a necessidade de conversar, do direito conversar com outras áreas para poder dar conta de dar respostas que a Marcela acabou de dizer para nós que não, que o direito não consegue, né? Então, a nossa área do direito, ela já comentei com os nossos alunos e
e comento aqui com vocês, ela é marcadamente transdisciplinar, né, dentro do que é o pós-graduação stricto sensu no Brasil. Então, é uma marca que vem sendo deixada aí há uns 10, 15 anos, então, eu vejo muito, acho muito importante essa conversa entre áreas de conhecimento, e aqui nos deixa claro isso, né, a necessidade, a importância. Aqui o William tem uma pergunta: observe em Pelotas algumas peculiaridades geográficas, particularmente as áreas baixas e de banhados, traço um paralelo com o Rio de Janeiro e seus morros, que trazem, com a gentrificação e periferização das classes mais desfavorecidas, um risco adicional, risco à vida, de enfrentamento mais dramático a alagamentos, etc. Né? Questão de injustiça social. Deixo para vocês aí, então. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveitar, né? Estamos nessa possibilidade agora, ainda que todos cansados, eu também estou desde as 8 da manhã, mas aprender é sempre bom, né? Uhum. Paulinho, queres começar? Eu acho que está sem microfone. Aqui, pronto, agora sim. Não, eu acho que a Marcela levantou uma série de questões aqui bem interessantes, né? E eu acho que completou, talvez assim, trazendo mais os aspectos mais jurídicos, né? Da questão, porque eu realmente trabalho com a questão das cidades e tudo mais, mas não vou nesses aspectos jurídicos. E a Marcela trouxe muito bem essa memória toda dessa construção, né, do direito urbano, vamos dizer assim, né, que também é uma questão, porque o direito urbano, ele demorou, né, para ser aceito como direito urbano, né, então, assim, talvez ainda seja uma área bem minoritária, não tão presente, né, no direito. E aí, quando entra nas questões da cidade, é isso, a gente vai trabalhar com uma série de questões, né, como a Márcia colocou aqui também, né, questões transdisciplinares, né, e a própria geografia, ela também não deixa de ser, né, uma ciência, assim, que transita, né, por diversas outras e diversos outros assuntos, do urbano, do meio ambiente, né, do campo, e assim por diante, né. Vou aqui pegar aqui uma questão que o William levantou, né, as peculiaridades geográficas, né, e fazendo aqui um paralelo de Pelotas com o Rio de Janeiro, né, e essas peculiaridades geográficas, elas são, vamos dizer assim, que se reproduzem, né, pelo Brasil todo, né, então, porque normalmente as nossas populações menos favorecidas, né, elas vão ocupar os terrenos, a Marcela colocou aqui, né, onde o direito de propriedade, de alguma forma, ele não ocupou, né, em determinado momento, não havia o interesse, né, por parte, né, desses proprietários, do próprio mercado imobiliário por aquelas áreas, então elas vão ser ocupadas, né, porque de alguma forma a gente tem uma lacuna ali do direito de propriedade que permite aquela ocupação, né? E aí, no caso do Rio de Janeiro, nós temos os morros, mas também temos muitas baixadas, né, lá no zona oeste do Rio, a própria favela da Maré, né, já diz o nome, né? Ou o caso lá de Salvador, os alagados, né? Casos de Manaus, as palafitas, quer dizer, Belém também, as baixadas, né? Então, as áreas onde, em determinado momento, aquele direito de propriedade ele não funcionou, ele não tinha um interesse naquele processo. Agora, o que a gente está vendo também, né, é que à medida que a gente vai vendo aqui, o William coloca também a questão da gentrificação, né, a gente vai vendo, à medida em que também esse próprio capital imobiliário avança, né, a própria indústria da construção vai melhorando suas tecnologias, né, e isso vai por uma questão, que nós na geografia dizemos assim, pelo domínio da natureza, né, a questão de domínio da natureza, de ocupar essa natureza e de alguma forma
transformar todo o solo num solo rentável, né? Então, esse é o processo. E aí vai depender também do quanto, né, se está disposto a pagar por isso, né? Porque nós temos aqui, em Pelotas também, né, um grande condomínio, né, que talvez seja o mais luxuoso da cidade, que está numa área bem de banhados, mas a tecnologia permite que, a partir, né, de um custo elevadíssimo, as pessoas possam morar ali sem ter problemas, né? Quando a gente diria assim, não, mas aquilo ali vai alagar, vai, né? Tem alguns probleminhas, mas, vamos dizer, a tecnologia acaba resolvendo esse processo. E, por outro lado, também, chega um momento, né, em que determinadas áreas acabam se tornando interessantes. Hoje, lá no próprio Rio de Janeiro, determinados morros, especialmente aqueles que têm vistas para o mar, estão passando por um processo de gentrificação tremendo, né, e de valorização, né, que talvez agora a pandemia tenha dado uma brecada nesse processo, mas antes da pandemia, né, o Vidigal e tal, estava passando por um processo, né, surgindo hotéis, restaurantes, bares, já um mercado, por exemplo, de Airbnb naquelas favelas, porque elas estavam de frente para o mar e tal, e tendo uma valorização tremenda como espaço turístico, né? Então, a gente vai ver assim também que, à medida em que existem possibilidades, né, e a partir de grandes investimentos, e depende de que demanda que aquele espaço vai ter, a gente vê também que mesmo esses espaços que a gente pensa seriam menos privilegiados para a ocupação de classes mais favorecidas, no caso, acabam sendo acontecendo. E aí acontecem casos como esse que a Marcela levantou aqui, da Estrada do Engenho, né? Que aí populações tradicionais que estão ali naquelas áreas, elas se tornam indesejadas, né? Então, aí se tem o processo de remoção. Então, são questões aí que são para a gente debater e continuar conversando, né? A Ana Cristina, só para colocou aqui também a questão do Sociedade do Cansaço aqui, né? Que é uma questão também que está colocada hoje, né? E eu acho que também um pouco essa questão do teletrabalho, né, está nos colocando nisso, né? Exacerbando esse processo, né? Porque, como a gente já vai colocando, quer dizer, hoje em dia a gente perdeu um pouco, ou bastante, a nossa noção, né, de cotidiano que nós tínhamos, né? Especialmente esses que estão deslocados aí do teletrabalho, né, presos ao home office, né? Então, qual é o nosso espaço de vida, nosso espaço de descanso, nosso espaço de trabalho? Ele está todo misturado, né? E também, por conta, me parece, assim, eu passei um pouco por isso agora aqui, uns 2 meses atrás, até um pouquinho isso, né? Por conta, assim, que tu não tem que se deslocar, então eu posso te dar uma carga de trabalho maior, né? Porque naquele tempo que tu, por exemplo, lá em Porto Alegre, que eu demoraria da minha casa até o campus da URGS, eu posso trabalhar, né? Os 40 minutos de deslocamento, 45, às vezes até 1 hora de deslocamento entre a minha casa e o campus em Porto Alegre. Bom, agora esse é um tempo que pode ser revertido em tempo de trabalho, né? Então, se exige ainda mais, né, carga de trabalho, né, para nesse processo. E ainda, né, dentro daquela questão que eu coloquei ali de se naturalizarem certas questões, né, e certos argumentos que são construídos, certas narrativas que são construídas para normalizar determinadas situações, né? Também diz assim, não, mas tu tem que trabalhar bastante, que tu é um privilegiado porque tu pode trabalhar em casa, tu não está te arriscando, tu está na tua casa. Então, trabalhe muito para compensar isso que a sociedade está te sustentando. Então, também a gente passa por esse processo também, né, de cobrança, né, de uma performance, né, que acaba ficando acima das nossas possibilidades, né? Então, tá tudo isso emendado hoje aí nesse processo. Sim. Né?
Só para aproveitar também a fala do Paulinho, para colocar para o William, a gente já tinha conversado anteriormente, né? Mas Pelotas ela é muito particular em relação ao Rio de Janeiro, porque a gente parte de uma cidade plana, né? Mas mais do que isso, uma cidade que tem o seu desenvolvimento ali no arroio, e a gente vai negando, colocando esses locais como periféricos, mas o germe de Pelotas foi ali, foi no arroio que a gente tem. Então, a gente tem essa particularidade das questões ambientais que são de suma importância, mas a gente tem uma flexibilização delas. Para comunidades tradicionais, como existia ali na Estrada do Engenho, ainda existe ali na Estrada do Engenho, o poder público atua de uma forma. Para as casas que a gente tem ali no Arroio Pelotas, a gente funciona de outra forma. O Ministério Público faz termos de ajuste de conduta. E aí o empreendimento que a gente tem ali, próximo ao shopping, que o Paulinho falou, é um empreendimento que está numa área de banhado, que teve o seu banhado aterrado e flexibilizado pelo poder público, então, de novo, essa questão de financiarização e disputa dos instrumentos, para que passe a ser um local que é visto ali como nobre, para que o poder público, o Harvey trabalha com isso, né, da questão da acumulação primitiva, mas também de uma acumulação por espoliação. Eu deixo áreas que não são valorizadas, especialmente áreas ambientais, né, eu deixo degradar, compro enquanto empresariado por um valor muito baixo, consigo ali as tratativas com o poder público, submeto como um projeto especial, faço mega empreendimento e aí eu vou comercializar em cima daquilo. Então, a gente tem esse processo acontecendo muito significativamente em Pelotas. A questão do discurso ambiental que é flexibilizado, mas especialmente uma questão de apropriação do poder público desses espaços quando são renegados e depois do próprio capital, quando transformam esses espaços em lucrativos, né, que são aí comercializados, que, de certa forma, também tem um diálogo com o que a Ana Cristina coloca, né? A sociedade de cansaço, estamos todos cansados, nada poderia ser melhor do que isso, porque está todo mundo em busca da felicidade, em busca de um status, e o autor sul-coreano, que eu não vou dizer que nem o Paulinho, porque eu não consigo pronunciar o nome, nem que eu fale rápido, ele vai colocar que essa sociedade atual, né, em contraposição ao que o Foucault colocava, é uma sociedade dos empresários de nós mesmos. Então, as pessoas que moram na periferia, na margem das cidades, elas almejam ter um título de propriedade no centro, porque ali eu vou provar que eu consegui o meu status por mérito do meu trabalho, por suor do meu trabalho, quando na verdade não, né? Não seria necessário esse título de propriedade se o poder público, por exemplo, investisse, quando faz regularização fundiária, em condições mínimas de saneamento e de questão de asfalto. Por quê? Porque se eu tenho um título de propriedade, mas no local em que eu vivo não há nenhuma melhoria, eu prefiro vender essa propriedade e aí eu vou ocupar outra, nem que seja na área central, e aí começa toda a reprodução de novo. Por quê? Porque eu preciso mostrar que com a força do meu trabalho eu também consigo esses status que é baseado num título de propriedade. Depois você me ensina, então, Ana. Me manda um áudio depois com a pronúncia que eu vou precisar. Bom, pessoal, assim, não estou vendo nada mais de comentários, perguntas, né? Então, são 10:50, a gente pode ir, então, né, finalizando essa conversa, a gente pode trazer essa conversa em um outro momento também, desde outros aspectos, chamar o Landerson, né, que também está estudando... Ele já fugiu, tem que entregar a tese. Mas antes de fechar, eu gostaria de dizer, Paulinho e Marcela, que a gente gravou essa sessão, e a gente queria né, pedir a permissão de vocês para que isso fique num depositório aí nosso do programa de pós-graduação em Direito, né? Não sei se vocês se importariam, né? Sem problemas. Tá bem, porque aí a gente pode lançar mão, até os próprios alunos, outros, né, para ouvir essa conversa. Amanhã eu estarei, então, né, também organizando certificados de vocês, porque isso é uma coisa muito importante, a gente tem que cuidar das nossas participações, né, que vão no nosso Lattes, e no mais, agradecer, né, esse momento, para mim, muito proveitoso. Eu estou assumindo
orientação aqui com o William, né, nessa matéria que não é o meu caminho, mas que também, né, está lado a lado com o direito socioambiental, e foi muito elucidativo no sentido de compreender, né, porque a gente tem ideia do direito da cidade como, mas que coisa é essa? É tanta coisa, é tão mais que moradia, saneamento, transporte, né, que, né, a partir da fala aí do Paulinho ficou mais claro, mais compreensível, né, e também fazendo esse contraponto, a Marcela nos apresentando esse nosso calcanhar de Aquiles aí, né, que é o direito, a lei, né, que anda sempre tão distante, mas tão distante da sua efetividade, não só nessa matéria, mas em tantas outras, o que tem cada dia mais me feito perguntar, direito para quê? Direito, né? Então, é isso, eu gostaria de terminar já a minha fala aqui, deixar se a Marcela e o Paulinho quiserem dizer alguma coisa, então, logo eles terminarem, a gente fecha a sala, tá? Uma boa noite para todos, durmam com os anjos, e até a próxima. Deixo para vocês. Tá bem? Pode falar, Paulinho, desculpa. Fala, Pode Marcela. falar. Não, eu só queria mesmo agradecer de novo o convite, falar que foi uma super aula, e que bom que, né, a gente consegue ter momentos assim, sempre aprendo muito mais do que pretendia falar. Então, só agradecer a participação de todos. Também, então tá, agradeço, né, a participação, o convite, né, e a realização dessa sessão, né, uma pena que foi, assim, nesse ambiente pandêmico virtual, né, aí se a gente fizesse num outro sistema, a gente poderia depois sair para um boteco, né, o Cruz ou outro, né, como a gente fazia sempre, né, Márcia, essas coisas, mas assim, me coloco à disposição também para futuras conversas, outras conversas, eu vou arrumar aqui quando eu estava falando aqui, percebi alguns errinhos, vou arrumar a apresentação e envio para a Márcia e para a Marcela, disponibilizo aí para vocês. Então, vai estar as referências ali no final também, de algumas falas que eu fiz, né? E é isso aí, quando precisarem também, eu vou deixar um link também, eu ia fazer propaganda aqui, né, do Observatório das Metrópoles, né? Nós lançamos agora, a semana passada, um dossiê sobre a pandemia, né, nas diversas capitais aí, metrópoles brasileiras, tá? Quem quiser receber o nosso boletim, é só passar o e-mail para a Márcia, para a Marcela, passar para mim, que depois eu cadastro vocês aí para receberem nossos boletins também do Observatório das Metrópoles, que sempre tem alguma questão, a gente trabalha muito essa questão do direito da cidade, Fórum Nacional de Reforma Urbana, então quem está ligado nessa linha do direito urbano ali, acho que vai ser interessante também se aproximar. Tá bem? Era isso, então. E agradeço aí a atenção de todos. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. E se o William está indo aí, os nossos churrasquinhos lá agora estão parados, né, William? Boa noite a todos.